Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir humildemente para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque aqui nós trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo porque temos informações importantíssimas do Corinthians. Vamos falar aí sobre o Pedro, que decidiu que não joga mais pelo Flamengo. Vamos falar também sobre o Murilo, que está com um pé no Napoli da Itália. Vamos falar também sobre muitas notícias aí do Corinthians, sobre a partida de amanhã do Timão. Então fiquem até o final do vídeo para você sair daqui de forma atualizadíssima. Fiel, há 2 dias atrás eu comecei um quadro no meu canal em que eu seleciono 5 perguntas relacionadas ao Corinthians e respondo no dia seguinte. Então, no vídeo de ontem, eu selecionei 5 perguntas relevantes sobre o Corinthians para responder nesse vídeo aqui no final dele. Então, deixa a sua pergunta também neste vídeo, o seu nome, a cidade onde você mora, que as 5 melhores perguntas eu vou responder no vídeo de amanhã e assim sucessivamente. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos falar aí da partida do Corinthians amanhã contra o Internacional, lá na casa do Inter. Partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Partida que se tornou prioridade para o Corinthians a partir do momento que ele decide poupar alguns jogadores na Sul-Americana para priorizar o Brasileirão. Devemos lembrar que o Corinthians já está um bom tempo sem conhecer o que é derrota e o Internacional vai estar com o time totalmente reserva, porque na terça-feira eles têm compromisso pela Libertadores. Então, fiel, partida de suma importância para o Corinthians aí. Devemos entrar com foco e com força total para conquistar esses 3 pontos e se afastar cada vez mais daquela zona chata, daquela zona de incômodo, da zona de rebaixamento e respirar cada vez mais. É verdade que ainda vamos ter alguns desfalques importantes, como Gabriel Moscardo, que segue se recuperando da cirurgia de apendicite. Temos o Matias Rojas também, que continua afastado por causa de um entorse que sofreu contra o Bahia, antes da primeira partida contra o São Paulo. Jogador de suma importância, tá, fiel? Engrenagem vital que chegou para ser protagonista no Corinthians e vai ser, porque já demonstrou ter bastante qualidade. E obviamente aí que vamos ter a volta do Renato Augusto, que não jogou na Sul-Americana, para ser realmente poupado. Até porque o Renato Augusto tem 35 anos de idade. Então o Corinthians se fortalece mais com a chegada desses jogadores. Obviamente que perdemos o nosso principal jogador recentemente. Óbvio que isso nos afeta, mas o Corinthians é maior que qualquer jogador. E eu tenho certeza absoluta que o Vanderlei Luxemburgo, que vem evoluindo também junto com o elenco, vai fazer um bom trabalho aí e vai conseguir escalar esse time do Corinthians para que a gente não sinta tanta falta do Roger Guedes assim. Notícia essa que está totalmente vinculada com essa próxima notícia agora, que é sobre o mercado da bola. Perdemos o nosso principal jogador, o Roger Guedes. Vamos perder o nosso principal zagueiro também? Além de já perder o nosso principal atacante? Peraí, diretoria, aí vocês vão me desculpar, não faz sentido algum. Porque aí vocês estão matando o Corinthians no ninho. Cara, é impressionante. O Napoli da Itália ofereceu uma proposta de 12 milhões de euros para o Corinthians, que foi muito bem recusada, porém não parou por aí. O Napoli fez novamente uma nova proposta para o Corinthians e as negociações estão bastante avançadas. Se está avançado, é porque a segunda proposta do Napoli, se não chegou perto do que o Corinthians queria, que eram os 20 milhões de euros para negociar o Murilo, alcançou os 20. Se não alcançou os 20, chegou bem perto. Está avançadíssimo com o Napoli e o Murilo pode ser jogador do Napoli a qualquer momento. Se aceitar aí, basta aceitar, dizer sim e acabou. E perdemos o nosso zagueiro por 20 milhões de euros, que é equivalente hoje aí a 106 milhões de reais. É bem vendido? É claro que é. Por ser zagueiro? Claro que é. Mas, na minha opinião, o Murilo hoje no Corinthians vale 200 milhões de reais. Porque ele é muito jovem, muito promissor. O cara não erra, é um cara frio, sabe sair jogando e agora, por incrível que pareça, está armando jogadas também, sabe jogar na lateral também. Então o Corinthians vende aí 106 milhões, é uma boa venda por ser zagueiro, mesmo sendo jovem?
É sim, não deixa de ser uma venda ruim. Cara, mas estamos disputando duas taças. Estamos disputando a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Já perdemos o nosso principal atacante. Vamos perder o Murilo também contra o São Paulo? Vamos perder o Murilo também contra o segundo jogo contra o New Old Boys? Onde está? Por que Corinthians não conquista título? Justamente por causa disso. Porque isso é reflexo de um clube que vive endividado por causa de uma gestão mal dirigida, por uma gestão aí mal trabalhada, que é a do senhor Duílio Monteiro Alves, da Renovação e Transparência, que já está há 16 anos no Corinthians. Porque esse desespero para vender jogador é porque está endividado, é porque tem que pagar. Tem que pagar a conta. Porque senão quem se fode é o Duílio. Mas espera aí, a gente está disputando o campeonato, a gente está numa semifinal, pô. Então onde que está? Vendeu o Roger Guedes? Beleza. Era um acordo verbal que você tinha com ele lá, apesar que eu achei que o Roger Guedes foi um traíra e você não sabe negociar atleta, porque ele usou o Corinthians como vitrine. Mas espera aí, não podemos começar a perder nossos jogadores assim, senão não vai ser eliminado pro São Paulo. Senão nós não vai ter chance de disputar uma final aí contra um clube aí que provavelmente vai ser o Flamengo. Precisamos manter nossas peças e o Murilo é engrenagem vital para esse elenco do Corinthians. Vocês já não renovaram com o Bruno Mendes. Bruno Mendes já vai sair de graça em dezembro. Aí a gente vai manter a zaga com o quê? Eu bem que sabia que quando o Corinthians contratou o Fiel, preste atenção, quando o Corinthians contratou o Lucas Veríssimo, já era premeditado, já era programado para uma saída do Murilo. O Corinthians já deveria estar em negociação com o Napoli. O Corinthians já sabia que o jogador estava sendo cobiçado na Europa e que poderia sair a qualquer momento. Por isso a vinda do Lucas Veríssimo. Mas peraí, o Lucas Veríssimo vai fazer dupla de zaga com o Gil até o mesmo esquema, revezando com o Bruno Mendes e o Caetano até dezembro. Chega dezembro, o Gil não renova, aí a gente vai jogar com o Lucas Veríssimo, início aí de 2024, com um garoto, que é o Caetano, que tem qualidade, porém ainda é um garoto, sendo que a gente já poderia ter uma zaga estabelecida, começar o ano com uma zaga sólida, com Lucas Veríssimo e Murilo, que seria uma ótima zaga. Então, são tantos erros sucessivos que vocês cometem, que nós, torcedores corintianos, pegamos traumas de vocês. Do Duílio, do Alessandro, do Roberto de Andrade, que estava aí, do André Sanches, que isso é tudo a cúpula dele. Nós, torcedores, pegamos traumas de vocês. Vocês deixaram a gente com trauma, com tantos erros cometidos que vocês cometem na direção do Corinthians. Então é um favor que vocês percam a eleição. É um favor que vocês saiam do comando do Corinthians, porque vocês estão estragando o time. Espero que não percamos, que a gente não perca o Murilo para a semifinal e para a final, hein? Espero que a gente não perca, porque o que vocês estão fazendo com o Corinthians não é o maior clube. Pessoal, chega um certo momento que o clube, eu sei que o clube vive de vendas, eu sei que o clube precisa vender jogador para sobreviver, mas chega um certo momento que você já vendeu o Pedro, você já recebeu o dinheiro do Malcom por ser o clube revelador, você já deu o Robert Renan de graça para o Zenit envolvendo o Yuri Alberto, você já deu o Mantuan de graça. Você já vendeu o João Vitor para o Benfica a preço de banana. Então você vendeu o Gabriel Pereira lá para os Estados Unidos. Então você vai vendendo, acumulando dinheiro e paga 1% só da dívida do Corinthians e agora está vendendo nossos principais jogadores. Chega um momento que você, depois de realizar uma certa venda, você tem que dar um stop, você tem que parar, porque o torcedor que vai no estádio quer ver título. Não quer ver só o time jogar bem umas partidas. O torcedor que vai no estádio quer ver títulos. O Corinthians é um clube grande que sempre viveu de títulos. O nosso arquirrival aí, o Palmeiras, já faz quantos anos que está com o mesmo elenco? Vendeu alguns jogadores, sim, alguns jogadores importantes lá, como o Danilo, como o Hendrick, que foi vendido, alguns jogadores de suma importância, mas manteve a base, o mesmo elenco. Com o Corinthians é tudo diferente. O Corinthians, primeiro jogador que destaca, vocês vendem, porque está endividado. Destaca outro lá, vocês vendem, porque está endividado. Destaca mais um pouquinho outro, vocês vendem, que está endividado. Hoje já foi o Roger Guedes, amanhã é o Murilo, daqui a pouco é o Gabriel Moscardo, que está destacando. Assim nunca conquista título, porque a gente nunca entrosa uma equipe. Então, pelo amor de Deus, saia dessa gestão do Corinthians, porque vocês não sabem administrar, vocês não sabem o que é futebol. Vocês estão estragando o Corinthians. Espero que o Murilo, repito, espero que o Murilo, se for vendido por esse preço mesmo, de 20 milhões de euros, 106 milhões de reais, porque tratando dessa diretoria, fiel, não duvido nada
que não vai vender lá por 15 milhões de euros, por 14 milhões de euros, por 13 milhões de euros. Se você vender um Pedro, que é uma joia, que é uma revelação, por 9 milhões de euros, o Murilo também, por que eu vou duvidar? Então, se vender aí por 15, por 14 milhões de euros, eu não duvido nada se tratando dessa administração. Então, esperamos que, se for vender, que venda em 2024, para a gente terminar o Brasileiro bem, para a gente terminar a Copa do Brasil, para a gente terminar a Sul-Americana com o nosso melhor zagueiro em campo. Porque, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Estamos traumatizados com essa administração. Mas, comentem aí, fiel, porque eu quero saber a sua opinião, que é de grande importância aqui para o canal, e eu respondo todos os comentários, sem exceção. Tá vendo, fiel? Aqui a gente faz vídeo na transparência, na real. Falamos o que você, torcedor, gostaria de falar. E eu aqui não trago fake news, eu trago o que tem de mais transparente para vocês. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque todo dia você vai acompanhar o corintianeiro aqui. E não deixa de fazer sua pergunta lá, hein, fiel, porque temos mais notícias do Corinthians hoje, que já vamos falar aí sobre o Pedro. O Pedro do Flamengo, fiel. Existe um canal no YouTube que chama Flazoeiro. Eu sempre faço questão de falar o nome desse canal, porque é o maior canal do cenário esportivo brasileiro do Flamengo, é esse. O canal do cara é monstro. É um canal gigante, de suma importância, com comentários, com notícias super relevantes e certas, com a maior transparência total. O cara tem muitas fontes vinculadas ao Flamengo. E a notícia é: o Pedro do Flamengo decidiu não jogar mais pela equipe. Ele disse: não quero jogar mais. Teve aquela polêmica envolvendo o preparador físico de Sampaoli, que agrediu o Pedro. Aí o Pedro não foi treinar no outro dia, já super revoltado com a atitude do Flamengo. Parece que não abraçaram a causa totalmente. O Pedro não foi treinar e foi multado com uma multa altíssima e tirado do jogo que o Flamengo jogou ontem contra o Olímpia, se eu não me engano. O time, eu acho que era o Olímpia. Isso foi a gota d'água para o Pedro. O Pedro decidiu não atuar mais pelo Flamengo. Ele desistiu de jogar pelo Flamengo. Ah, corintianeiro, mas por que você está falando do Pedro do Flamengo? Existe uma chance do Corinthians contratar o Pedro? Pessoal, o Pedro pediu para ser negociado. Quando ele pediu para ser negociado, esquece o Brasil, porque o mercado da bola está fechado. Porém, se o Pedro não conseguir ser negociado, ele pode pedir a sua liberação de contrato, ou via judicial, por justa causa, porque ele foi agredido, ou por um acordo razoável e consensual entre Pedro e Flamengo, que não é difícil de acontecer. Primeiramente, é óbvio, existe uma multa, existe um jogador, existe um valor promissor. Eles estão tentando negociar com a Europa. Segundo informações, existem algumas propostas da Europa. Porém, se não agradar o Pedro, porque toda negociação, a vontade do jogador é predominante, se não agradar o Pedro pode tentar desvincular o seu contrato de uma forma consensual entre Pedro e Flamengo, de uma forma amigável aí. Se isso acontecer, aí o Pedro passa a ter o seu contrato desvinculado, ou seja, ele não terá um contrato vigente, não terá vínculo empregatício com clube nenhum. Ficando sem contrato, ficando sem clube, o Pedro pode ser negociado mesmo com a janela de transferência fechada. Aí o Corinthians vira alvo, obviamente, por ser o maior vitrine do Brasil, por sempre querer o Pedro, por trazer também o interesse do jogador, porque qualquer jogador hoje quer jogar no Corinthians. Vocês estão vendo as contratações aí, não pode destacar um pouquinho que já vai para fora. Corinthians é muito grande, essa marca Corinthians. Então o Pedro aí não joga mais pelo Flamengo e surge um ar de esperança dele conseguir desvincular o seu contrato, ou judicialmente, ou de forma consensual. Se ele bater o pé e falar que não quer ir para a Europa, clubes brasileiros como o Corinthians, conversar com jogadores, seu empresário, ele pode facilmente conseguir desvincular o seu contrato judicialmente pela agressão que ele sofreu dentro do seu local de trabalho. Isso qualquer juiz dá liberação de contrato na hora, se ele quiser. Então o Flamengo está totalmente na mão do Pedro aí, tá? Mas existe também aí conversas com a Europa para tentar negociar o jogador. Vamos aguardar, e qualquer novidade sobre o Pedro eu trago aqui para vocês aqui atualizado aí com as notícias do Corinthians mais atuais que tem. Fiel,
O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de pedir para você deixar o seu like, não se esqueça e se inscrever em nosso canal, tá, fiel? Agora eu vou responder as 5 perguntas dos corintianos aqui. Fiel, eu respondo perguntas só dos inscritos, tá? Deixa eu pegar o notebook aqui e vou responder as 5 perguntas mais relevantes que eu selecionei no vídeo passado. Vamos lá. Ai, cara, errando 100 uma hora dessa é foda, hein, fiel? Vamos lá. Primeira pergunta aqui, fiel. Primeira pergunta. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Perguntas dos inscritos. Vamos lá. Primeira pergunta é do Cícero Oliveira, tá, fiel? Perguntou: corintianeiro, você... Peraí, deixa eu tirar aqui. Corintianeiro, você acha que ainda tem chance do Sanches vir para o Corinthians, mais o Luciano Vieto, que estava no Al Hilal e que está sem contrato, livre no mercado? Cícero, eu acho realmente que com essa diretoria do Corinthians não podemos criar expectativas, não podemos criar aí qualquer perspectiva de contratação, porque é uma diretoria muito passiva quando se trata de negociar. Apesar que é a forma mais gostosa que tem de se negociar um jogador. É jogador livre no mercado e é a forma que o Corinthians mais gosta, porque ele não tem vínculo contratual. O jogador vem para o Corinthians apenas por um contrato e um bom salário e quem sabe uma luva envolvida aí. Então, existe a chance sim de negociar, até porque você não pode ficar revelando: estou interessado no fulano, estou interessado no ciclano, para não despertar o interesse de outros clubes. Mas ainda existe a chance sim. Temos todo o tempo do mundo para tentar contratar. Obviamente que quanto mais tempo você demora, mais existe a chance de outro clube contratar. Mas mesmo com a janela fechada, a gente pode contratar um desses 2 jogadores. E eu acho que se fosse para contratar, o Corinthians tentaria o Luciano Vieto. Apesar dele ter um contrato muito bem pago quando ele estava lá no Al Hilal, tá? Ele ganhava muito bem lá, mas se fosse para contratar, eu acho que o Corinthians não traria o Alex Sanches, apesar que o Alex Sanches seria ótimo para fins de marketing. Mas o Luciano Vieto é a posição praticamente ali do Roger. O Alex Sanches joga de centroavante ali, e o do Willian entende que com o Yuri Alberto ali não tem necessidade de contratar, apesar que eu acho uma grande burrice. O jogador é um ótimo jogador. No Olympique de Marseille ele fez 18 gols na temporada passada, tá? Então espero ter respondido bem sua pergunta aí, Cícero. Agora vamos responder a pergunta aqui do Humberto de Campo Grande. Fiel, esse medo de contratar, será que estão com medo de perder as eleições? Pensando assim, o clube poderá perder os campeonatos que temos chance? Humberto, eu acredito que o Corinthians não contrata não por medo de perder as eleições. Eu acho que não tem nada a ver. O Corinthians não contrata porque essa diretoria é horrível. Essa diretoria vive endividada, ela vive fazendo rolo. É uma diretoria que a gente nunca entende. Eles falam o valor que vai vender um jogador, depois aparece com outro totalmente diferente. Eles não vão contratar porque eles são ruins mesmo. Existem as oportunidades de mercado que o Corinthians está brigando aí. Vamos esperar e ter perspectivas futuras aí, que a gente, como corintiano, tem que acreditar até o fim, que possa pintar uma contratação de peso para nos ajudar na sequência do Brasileiro e outros campeonatos. Até porque o São Paulo aí já contratou o Rames Rodrigues e o Lucas Moura e vão jogar contra a gente. Então é um clube mais sólido, é um clube que se reforçou. E o Corinthians, infelizmente, está na mão de pessoas que não sabem administrar, que acham que está brincando de banco imobiliário administrando o Corinthians. Na realidade, o Corinthians hoje, fiel, virou um torra tudo, né? Compre um e leve 2. Vamos lá agora para a terceira pergunta do Carlos de Almeida, do São José do Rio Preto. O Corinthians vendeu um monte de gente, bateu a meta de vendas para esse ano. Ótimo. A pergunta é: esse dinheiro já entrou nos cofres do clube? Ô Carlos, não tem como eu confirmar para você quais vendas entrou o dinheiro e quais vendas não entrou, tá? Mas acredito que algum dinheiro já deva ter entrado. Mas isso é irrelevante. Se o Corinthians tem dinheiro para receber, principalmente de vendas, principalmente clubes de fora, não existe de não pagar. Enrolar para pagar é só aqui no Brasil. Então o Corinthians pode fazer a dívida e receber na data prevista. Até porque esses pagamentos não costumam demorar. Mas eu não consigo citar para você aqui qual o dinheiro que entrou,
qual o dinheiro que não entrou, mas tem o dinheiro da venda do Zenit de 9 milhões de euros do Pedro, tem a comissão do Marlon, que estava no Zenit também, que vendeu para o futebol da Arábia de 7 milhões de reais. Então a gente tem uma boa grana aí para receber. Tem o Roger Guedes também, que eu acredito que o Roger já deve ter até recebido, tá? Então temos uma boa grana para receber e um bom fluxo em caixa. Conta a gente não vai pagar, porque a gente só quitou 1% até agora. Não sei o que acontece. Fiel, próxima pergunta, a quarta pergunta, que é do Leandro Leite, de Campinas, São Paulo. Corintianeiro, o Lucas Moura e o Rames Rodrigues de São Paulo já jogam contra o Corinthians? É que eu falei agora na pergunta anterior. Leandro, já jogam contra o Corinthians, já bidaram já. O Lucas ainda eu acho que não sei, mas o Rames já pode jogar contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians é no dia 16. Hoje é dia 4, tem muito chão ainda. Com certeza os dois jogadores já estão aptos para enfrentar o Corinthians lá no Morumbi, tá? Mas não devemos ter medo não, viu, Leandro? Aqui a gente é Corinthians é maior que tudo, cara. E vamos ter o Matias Rojas também, não esquece, fiel. Esse cara chegou para ser protagonista no time. Muito mais jogador que esses caras aí. Porque ele tinha proposta de futebol do Sul da América inteiro. O cara bate muito bem bola parada, falta, chuta muito bem de fora da área. Vocês vão ver, esse cara vai fazer história no Corinthians ainda. Se a renovação e transparência não ganhar de novo e vender o cara com 5 jogos, né? E a última pergunta aqui, fiel, é do Wellington Souza, de Araxá. Corintianeiro, você é a favor do Corinthians virar SAF? Wellington, eu não sou a favor do Corinthians virar SAF e vou te explicar por quê. O Corinthians é autossustentável. O Corinthians aí consegue colocar aí 40 mil pessoas, 35 mil pessoas, público pagante, contra um Ferroviário numa estreia de Paulistão. O Corinthians não tem por que virar SAF. O que o Corinthians precisa é de pessoas honestas na presidência. E tem que começar a trocar desde o mais alto escalão. Presidente, diretor, troca todos. Tudo. Pessoal do Cifute, troca tudo. Setor de marketing, tudo. Setor jurídico, tudo. Sai trocando. É o que o Corinthians precisa fazer. Começar a renovar total. É isso que a gente precisa fazer para ter um clube bem gerido. Apesar que a SAF ela não é ruim, porque você passa a ter uma administração mais séria. Só que o Corinthians é autossustentável. Eu não consigo ver aí o Corinthians sendo vendido. Parece estranho, parece que a gente está perdendo um patrimônio que é nosso, vendendo aí para um árabe, para um gringo. Eu acredito que essa não é a melhor opção. E o Corinthians é um dos poucos clubes do Brasil aí, junto com o Flamengo, que não precisa de SAF, que é autossustentável. Fiel, espero ter respondido todas as perguntas de vocês bem. Vocês que não é inscrito, inscrevam no nosso canal e não deixa de fazer sua pergunta que eu vou responder no próximo vídeo, hein? O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!